Livro, Bases da Fé Cristã. Autor, Wayne Grudem. Prefácio. Este livro é uma síntese das 20 crenças básicas que cada cristão deveria conhecer. Ele é uma versão condensada do meu livro Bibliodoctrine, a 528 páginas, que, por sua vez, é uma versão sintetizada da minha Systematic Theology, a 1290 páginas. Meu filho, Elliot Grudem, mestre em divindade, formado pelo Reformed Theological Seminary de Orlando, na Flórida, fez um excepcional trabalho ao conservar as seções mais essenciais dos livros anteriores, resumindo longas dissertações em uma ou duas citações-chave, e revisando alguns dos termos com vistas a torná-los compreensíveis, mesmo pelas pessoas que são novas na fé cristã. Editei brevemente o manuscrito, de modo que a responsabilidade pelo texto final é minha. Também sou grato ao trabalho de Steve Erickson e Robert Pollen, que me ajudaram com a revisão, e Chris Davis, que preparou o índice. Espero que este livro condensado seja útil para os novos cristãos, para as classes de membros novos nas igrejas, para estudos no lar e de grupos bíblicos de colégios e mesmo para as turmas da escola dominical compostas de crianças com idades de 13 anos em diante. Deveria também ser útil para não cristãos que procuram uma síntese dos ensinos cristãos básicos. 2 comentários que ouvi mais frequentemente de pessoas que leram Systematic Theology ou Bibliodoctrine são: obrigado por escrever um livro de teologia que consigo ler, e este livro está me ajudando na minha vida como cristão. Tentamos também preservar 2 qualidades, clareza e aplicação prática à vida, neste livro condensado. Temos mantido um vigoroso foco na Bíblia como fonte para aquilo em que os cristãos creem. Em vez de apenas citar referências a versículos bíblicos, com frequência citamos passagens reais da Bíblia, porque a própria palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. As palavras da Bíblia nos alimentam espiritualmente, porque Paulo diz que ela é a palavra de Deus que pode edificá-los, Atos 20:32, e Jesus disse: e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, Mateus 4:4. Conhecer e compreender as crenças cristãs básicas é importante para todos os cristãos, pois pessoas que não sabem o que a Bíblia ensina não terão capacidade de distinguir a verdade do erro e serão como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, Efésios 4:14. Mas cristãos que possuem um sólido fundamento serão mais maduros e não desviados facilmente, terão maior capacidade de julgar, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5:14. Dedicamos este livro à memória de Rachael Grudem, que morreu instantaneamente em um trágico acidente de carro em Saint Paul, Minnesota, no dia 9 de julho de 2005. Rachael irradiava constantemente alegria e fé no Senhor Jesus Cristo e amor por seu marido, Alexander Grudem, com quem foi casada por apenas 3 meses, e que é filho de Wayne e irmão de Elliot. Em meio à tristeza de nossa família, Deus aprofundou nossa fé nas doutrinas que discutimos neste livro, especialmente nossa segurança de que Ele é bom e sábio, de que Rachael está no céu se regozijando e de que um dia estaremos com ela na sua presença para sempre. As 20 bases. 1. O que é a Bíblia? Qualquer análise responsável de uma simples crença cristã deve estar baseada no que Deus disse sobre o assunto. Portanto, ao olharmos para uma série de crenças cristãs básicas, faz sentido começar com o fundamento dessas crenças, as palavras de Deus ou a Bíblia. Um tópico que a Bíblia abrange minuciosamente é ela mesma, isto é, a Bíblia nos diz o que Deus pensa sobre suas próprias palavras. A opinião de Deus sobre suas palavras pode ser dividida em 4 categorias gerais: em autoridade, clareza, necessidade e suficiência. A autoridade da Bíblia. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Portanto, não crer nelas ou desobedecê-las é não crer em Deus ou desobedecê-lo. Com muita frequência, as palavras do Antigo Testamento são apresentadas pela frase, em assim diz o Senhor, ver Êxodo 4:22, Josué 24:2, 1 Samuel 10:18, Isaías 10:24 e também Deuteronômio 18:18-20 e Jeremias 1:9. Essa frase, entendida como o mandamento de um rei, indicava que o que se seguia deveria ser obedecido sem objeção ou questionamento. Até mesmo as palavras no Antigo Testamento não atribuídas a citações diretas de Deus são consideradas palavras dele. Paulo, em 2 Timóteo 3:16, deixa isso bem claro quando escreve que toda a Escritura é inspirada por Deus. O Novo Testamento também afirma que suas palavras são as próprias palavras de Deus. Em 2 Pedro 3,16, o apóstolo se refere a todas as cartas de Paulo como formando um todo com as Escrituras.
Isso significa que Pedro e a igreja primitiva consideravam os escritos como parte da mesma categoria que os textos do Antigo Testamento. Por conseguinte, tinham em conta os escritos paulinos como as próprias palavras de Deus. Além disso, Paulo, em 1 Timóteo 5,18, escreve que a Escritura diz duas coisas, e não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário. A primeira citação referente a um boi procede do Antigo Testamento, ela é encontrada em Deuteronômio 25,4. A segunda vem do Novo Testamento e é encontrada em Lucas 10,7. Paulo, sem hesitação, cita textos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento chamando-os de Escrituras. Por isso, as palavras do Novo Testamento são consideradas as próprias palavras de Deus. Consequentemente, Paulo podia escrever: o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor, 1 Coríntios 14:37. Uma vez que os escritos do Antigo e do Novo Testamento são considerados Escritura, é certo dizer que ambos, nas palavras de 2 Timóteo 3,16, são inspirados por Deus. Isso faz sentido quando consideramos a promessa de Jesus de que o Espírito Santo faria lembrar os discípulos de tudo quanto Jesus lhes havia dito, a João 14:26. Foi como os discípulos escreveram as palavras inspiradas pelo Espírito, que livros como Mateus, João e 1 e 2 Pedro foram escritos. A Bíblia diz que existem várias maneiras, Hebreus 1:1, pelas quais suas palavras reais foram escritas. Às vezes, Deus falava diretamente ao autor, que tão somente registrou o que ouviu, Apocalipse 2:1, 8 e 12. Em outras ocasiões, o autor baseou muitos dos seus escritos em entrevistas e pesquisas, a Lucas 1, 1 a 3. Em outros momentos, o Espírito Santo trouxe à mente coisas que Jesus ensinou, a João 14:26. Independentemente de como as palavras chegaram até os autores, o que eles escreviam era uma extensão de si mesmos, de suas personalidades, habilidades, origens e treinamento. Mas também eram exatamente as palavras que Deus desejava que eles escrevessem, as próprias palavras que Deus reivindicaria como suas. Visto que Deus reclama as palavras da Escritura como suas próprias, então não há, em última análise, nenhuma autoridade a quem apelar como prova dessa reivindicação senão a própria Escritura. Pois, que autoridade pode ser maior que a de Deus? Assim, a Escritura, definitivamente, obtém sua autoridade dela própria. Mas os reclamos da Escritura somente se tornam nossas convicções pessoais através da obra do Espírito Santo no coração individual. O Espírito Santo não altera as palavras da Escritura de modo nenhum, ele não age sobrenaturalmente para torná-las palavras de Deus, pois elas sempre foram. No entanto, ele muda o leitor da Escritura. O Espírito Santo faz com que os leitores percebam que a Bíblia é diferente de qualquer livro que já tenham lido. Mediante a leitura, eles passam a crer que as palavras da Escritura são as do próprio Deus. É como Jesus disse em João 10:27, nas minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Outros tipos de argumentos, como confiabilidade histórica, consistência interna, profecias cumpridas, influência sobre outros e a majestosa beleza e sabedoria do conteúdo, podem ser úteis para nos auxiliar a ver a razoabilidade dos reclamos da Bíblia. Como reais palavras de Deus, as palavras da Escritura são mais do que simplesmente verdadeiras, elas são a própria verdade, a João 17:17. Elas são o aferidor final pelo qual toda suposta verdade deve ser avaliada. Logo, o que está em conformidade com as Escrituras é verdade, o que não se harmoniza com elas não é verdade. Novos fatos científicos ou históricos podem nos levar a reexaminar nossa interpretação das Escrituras, mas nunca contradirão diretamente. A verdade das Escrituras não exige que a Bíblia relate eventos com detalhamento científico exato, embora todos os detalhes que ela registra sejam verdadeiros, tampouco que nos conte tudo o que precisamos conhecer ou poderíamos saber de um assunto. Ela nunca faz qualquer uma dessas afirmações. Além disso, como foi escrita por homens comuns em uma linguagem comum e num estilo comum, ela não contém citações livres ou soltas e algumas incomuns e desusadas formas ortográficas e gramaticais. Mas essas não são questões de veracidade. A Bíblia, em sua forma original, não afirma nada contrariamente ao fato. Se a Bíblia afirmar algo contrário ao fato, então ela não pode ser confiável. E se ela não pode ser confiável, então o próprio Deus também não. Crer que a Bíblia afirme algo falso seria descrer do próprio Deus. Descrer de Deus é colocar a si mesmo como autoridade mais elevada, com mais profunda e desenvolvida compreensão sobre um assunto ou assuntos do que a do próprio Deus. Portanto, uma vez que a Bíblia afirma que ela é as próprias palavras de Deus, devemos buscar entender essas palavras, pois, fazendo isso, estaremos procurando entender o próprio Deus.
Devemos confiar nas palavras da Escritura, porquanto, assim procedendo, estaremos buscando confiar no próprio Deus. E devemos procurar obedecer às palavras da Escritura, pois, dessa forma, estaremos buscando obedecer ao próprio Deus. A clareza da Escritura. À medida que lemos a Escritura e procuramos entendê-la, descobrimos que algumas passagens são mais fáceis de entender do que outras. Embora determinados versículos possam, de início, parecer mais difíceis de compreender, a Bíblia foi escrita de tal maneira que todas as coisas necessárias para alguém se tornar um cristão, viver como um cristão e desenvolver-se como um cristão estão claras. Existem alguns mistérios na Escritura, mas eles não deveriam nos oprimir em sua leitura, pois os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, e tornam sábios os inexperientes. Salmos 19:7. E a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Salmos 119.130. A palavra de Deus é tão compreensível e clara que mesmo uma pessoa simples, a pessoa a quem falta um sadio discernimento, pode se tornar sábia por ela. Como as coisas de Deus são discernidas espiritualmente, 1 Coríntios 2,14, um bom entendimento das Escrituras é muitas vezes mais o resultado da condição espiritual do indivíduo do que de sua habilidade intelectual. Frequentemente, a verdade das Escrituras parecerá loucura para aqueles que rejeitam os apelos de Jesus, a versículo 14. Isso não significa, no entanto, que todo mal-entendido relacionado à Bíblia seja devido à condição espiritual de alguém. Há muitos crentes que entendem mal alguma parte da Escritura. Muitas vezes, os discípulos não entendiam o que Jesus estava lhes falando, a ver Mateus 15:16, por exemplo. Normalmente isso acontecia em razão de seus corações endurecidos, a Lucas 24:25, em outras ocasiões isso ocorreu porque eles precisavam esperar mais um pouco e ter mais compreensão, a João 12:16. Além disso, membros da igreja primitiva nem sempre concordavam sobre o significado do que estava registrado na Escritura, a ver, por exemplo, Atos 15 e Gálatas 2, 11-15. Quando os indivíduos discordam da interpretação apropriada de uma passagem da Escritura, o problema não está nela, pois Deus dirigiu sua preparação para que ela pudesse ser compreendida. Antes, o problema reside em nós. Às vezes, como resultado de nossas falhas, não conseguimos entender corretamente o que a Bíblia está especificamente ensinando. Mesmo assim, devemos lê-la com oração, pedindo ao Senhor que nos revele a verdade de suas palavras. A necessidade da Escritura. Não é apenas verdade que todas as coisas necessárias para se tornar um cristão, viver como um cristão e crescer como um cristão estão claramente apresentadas na Bíblia. Também é verdade que, sem a Bíblia, não poderíamos conhecer essas coisas. A necessidade da Escritura significa que é preciso ler a Bíblia ou ter alguém que nos diga o que nela se encontra para conhecer Deus pessoalmente, obter perdão de nossos pecados e saber com certeza o que Ele quer que façamos. Paulo sugere isso quando pergunta como alguém pode se tornar um cristão se não houver quem pregue, Romanos 10:14. Pois a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, Romanos 10:17. Se não houver ninguém pregando a palavra de Cristo, diz Paulo, as pessoas não poderão ser salvas, e essa palavra vem da Escritura. Então, a fim de saber como se tornar um cristão, normalmente é preciso ler sobre o assunto na Bíblia ou ter acesso a alguém que explique o que a Bíblia ensina. Como Paulo disse a Timóteo, as sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, 2 Timóteo 3,15. Contudo, a vida do cristão não começa apenas com a Bíblia, mas também floresce por meio da Bíblia. Jesus disse em Mateus 4,4, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim como nossa vida física é mantida pela ingestão diária de alimento físico, a vida espiritual é sustentada pela palavra de Deus. Sendo assim, negligenciar a leitura regular da Bíblia é prejudicial à saúde de nossas almas. Além disso, a Bíblia é a única fonte de claras e definitivas declarações sobre a vontade de Deus. Conquanto Deus não tenha revelado todos os aspectos de seu querer a nós, pois as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, há muitos aspectos de sua vontade reveladas a nós por intermédio da Escritura, para que sigamos todas as palavras desta lei, Deuteronômio 29:29. O amor por Deus é demonstrado ao guardar seus mandamentos, 1 João 5,3, e seus mandamentos são encontrados nas páginas da Escritura. Embora a Bíblia seja necessária para muitas coisas, não é para aprendermos algumas lições sobre Deus, seu caráter e suas leis morais, pois os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos, Salmos 19:1. Paulo diz que, mesmo para os ímpios, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, Romanos 1,19.
Não apenas os ímpios sabem da existência de Deus e sobre ele, mas também têm em suas mentes e consciências um certo entendimento acerca de suas leis morais, a Romanos 1, 32, 2, 14 a 15. Por conseguinte, essa revelação geral sobre a existência de Deus, seu caráter e a lei moral é concedida a todas as pessoas, sendo perceptível por intermédio da natureza, das obras históricas do Senhor e no senso interior que Deus colocou em todos. É chamada de revelação geral, porque é aberta a todas as pessoas. É distinta daquela que é proporcionada pela Bíblia. Em contrapartida, a revelação especial é aquela que Deus dedica a pessoas específicas. Toda a Bíblia consiste em uma revelação especial, assim como as mensagens diretas de Deus para os profetas e para outros indivíduos, conforme registrado nas histórias da Bíblia. A suficiência da Escritura. Embora aqueles que viveram durante o período do Antigo Testamento não desfrutassem do benefício da revelação completa de Deus, somente encontrada no Novo Testamento, eles tiveram acesso a todas as palavras que Deus pretendia dar durante sua vida. Hoje a Bíblia contém todas as palavras divinas de que um indivíduo precisa para se tornar um cristão, viver como um cristão e crescer como um cristão. A fim de ser irrepreensíveis diante de Deus, temos apenas que obedecer à sua palavra. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Salmos 119:1. Na Bíblia, Deus deu instruções que nos equipam para toda a boa obra que Ele quer que façamos, a 2 Timóteo 3, 16 a 17. Isso significa dizer que a Escritura é suficiente. Por conseguinte, é tão somente na Escritura que buscamos as palavras divinas para nós, e devemos, por fim, encontrar satisfação com o que nela se acha. A suficiência da Escritura deve nos encorajar a buscar e encontrar por meio da Bíblia o que Deus quer que pensemos sobre certos assuntos ou o que fazer em certa situação. Tudo o que Deus tenciona dizer a seu povo, independentemente do momento e do assunto ou situação em que nos encontremos, encontra-se nas páginas da Bíblia. Conquanto a Bíblia não seja capaz de responder diretamente cada pergunta que possamos formular, pois as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, Deuteronômio 29:29, ela nos provê a guia de que precisamos para toda a boa obra, 2 Timóteo 3:17. Quando não encontramos na Bíblia uma resposta específica para uma dada pergunta, não ficamos livres para adicionar aos mandamentos escriturísticos o que acreditamos ser objetivamente correto. Certamente é possível que Deus nos dê orientações específicas em situações particulares do dia a dia, porém, não temos permissão para colocar em pé de igualdade com a Escritura qualquer revelação, dica ou outras formas de orientação mais modernas que acreditemos provirem de Deus. Também não devemos procurar impor tais orientações sobre outros cristãos ou a outras pessoas em nossa igreja, uma vez que podemos estar errados sobre a questão, e Deus nunca deseja que coloquemos algo assim na mesma categoria de suas palavras na Bíblia. Há problemas e situações para as quais Deus não deu a direção ou regras precisas que muitas vezes desejamos, mas, em razão de a Escritura ser suficiente, não temos o direito de acrescentar nada a seus reclamos ou ensinamentos. Por exemplo, embora seja apropriado para uma igreja reunir-se em determinado momento no domingo de manhã, poderia ser muito mais conveniente para outra igreja se congregar noutro horário, porque a Bíblia não fala diretamente sobre a questão dos horários de culto no domingo. Se uma igreja dissesse a outra que elas precisavam se reunir a certa hora, aquela estaria em pecado e não demonstrando fé na suficiência da Escritura. De maneira idêntica, no que diz respeito à vida cristã, a suficiência da Escritura nos lembra de que nada é pecado a não ser o que seja explícita ou implicitamente proibido pela Escritura. Portanto, não devemos acrescentar proibições onde não acharmos que a Escritura tenha sido suficientemente precisa. De tempos em tempos, por exemplo, pode haver muitas situações nas quais um cristão não deve ingerir cafeína, ir ao cinema ou comer carne oferecida a ídolos, a ver 1 Coríntios 8-10. No entanto, uma vez que não haja nenhum ensinamento específico ou algum princípio geral da Escritura que proíba tais ações para os cristãos, independentemente de época, essas atividades não são propriamente pecaminosas. Então, em nossos ensinos doutrinários, éticos ou morais e nas crenças, devemos nos contentar com o que Deus nos diz na Escritura. O Senhor revelou exatamente o que Ele sabe ser melhor para nós. Muitas diferenças que têm dividido igrejas e denominações são aquelas às quais a Bíblia dá pouca ênfase. Muitas conclusões específicas sobre assuntos como a maneira própria de governar a igreja, a exata natureza da presença de Cristo na ceia do Senhor ou a correta natureza da ordem dos eventos que cercam o retorno de Cristo são extraídas mais do hábil raciocínio do que de declarações bíblicas diretas. Dever-se-ia, portanto, mostrar uma humilde hesitação em dar mais ênfase a muitos dos assuntos do que a própria Bíblia lhes dá. Questões para revisão e aplicação. Primeiro,
Por que é importante que a Bíblia seja a base de nossas crenças? Segundo, a Bíblia responde definitivamente a cada questão que lhe levamos? Por que sim e por que não? Terceiro, qual é um dos assuntos de que a Bíblia trata claramente? Qual é um dos assuntos sobre os quais ela não é muito clara? Como isso afeta a importância que você dá a esses assuntos? 2. A que Deus se assemelha? Assim como a Escritura é a suprema fonte de informações sobre si mesma, Deus é a mais alta fonte de informações sobre Ele próprio. Isso faz sentido, pois, se houvesse uma fonte mais elevada de informações sobre Deus, então Ele não seria Deus. Por conseguinte, é importante que qualquer estudo sobre o Senhor considere o que Deus diz sobre si mesmo nas páginas da Escritura. Deus existe. A Escritura simplesmente parte do princípio de que Deus existe. O primeiro versículo da Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1, apresenta, de modo natural, Deus como Criador sem dar qualquer prova de sua existência ou ações. A Escritura também nos diz que todas as pessoas, em todo lugar, têm um profundo senso interior de que Deus existe, de que são suas criaturas e de que Ele é seu Criador. Em Romanos 1:19, Paulo escreve que, mesmo para os ímpios, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ainda que muitos hoje não reconheçam que Deus existe, Paulo diz que isso é porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, Romanos 1:25, portanto, rejeitaram ativa ou voluntariamente alguma verdade acerca do caráter de Deus e de sua existência que originalmente conheciam. Em suma, eles se convenceram de que não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos, Salmos 10:4. O conhecimento acerca de Deus a que Paulo se refere pode ser compreendido por meio das coisas criadas, Romanos 1:20. Cada criatura dá evidência de Deus e de seu caráter, mas os seres humanos, criados à imagem de Deus, são a maior prova da existência de Deus e de seu caráter. Assim sendo, crença em Deus não é nenhuma fé cega, ela está baseada nos indícios que podem ser encontrados tanto na Bíblia como no dia a dia. Deus é conhecível. Deus não apenas existe, Ele existe de tal modo que podemos conhecer coisas a seu respeito e chegar a conhecê-lo pessoalmente. Nunca, em verdade, poderemos conhecer plenamente a Deus. Ele é infinito, enquanto nós somos finitos. É impossível medir o seu conhecimento, Salmos 147:5. O conhecimento de Deus é maravilhoso demais para nós, está além do nosso alcance, Salmos 139:6, e, se pudermos contar os pensamentos de Deus, descobriremos que eles são maiores em número do que os grãos de areia da terra, a Salmos 139:17-18. Embora nunca conheçamos a Deus completamente, podemos conhecê-lo pessoalmente. Jesus disse que a vida eterna é encontrada ao conhecermos a Deus e tomarmos ciência de que Ele é o único Deus verdadeiro que o enviou, a João 17:3. Isso é muito melhor do que simplesmente conhecer sobre Deus. Na verdade, em Jeremias 9:24 Deus diz, em mais quem se gloriar, glorie-se nisto, e em compreender-me e conhecer-me. Além de conhecer a Deus, podemos saber mais sobre Ele pelo que nos conta de si mesmo nas páginas da Escritura. Por exemplo, a Escritura nos diz que Deus é amor, a 1 João 4:8, Deus é luz, a 1 João 1:5, Deus é Espírito, a João 4:24, e Deus é justo, a Romanos 3:26. Alguns dos atributos de Deus serão mais fáceis de entender, porque são aqueles que Ele compartilha conosco, outros podem ser mais difíceis de entender, porque são atributos que Ele não compartilha conosco. Como somos criaturas finitas de um Criador infinito, jamais entenderemos completamente tudo o que há para saber sobre qualquer um dos seus atributos. Mesmo assim, há um enorme valor em conhecer os atributos de Deus, pois neles encontramos as coisas verdadeiras a seu respeito, as quais Ele quer que conheçamos. E como seres criados para a glória dele, a Isaías 43:7, podemos glorificá-lo ao imitá-lo e mostrar semelhança com seus atributos. Deus é independente. A independência de Deus significa dizer que Ele, de fato, não precisa de nós ou de nada mais na criação para o que quer que seja. Ele não nos criou porque estava solitário ou necessitado de companhia de outras pessoas. A existência pessoal de Deus sempre foi perfeita, completa e satisfatoriamente feliz em si. Paulo diz, em Atos 17:24-25, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, não habita em santuários feitos por mãos de homens. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus sempre existiu. Ele não foi criado, Ele nunca passou a existir. O salmista escreve, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo,
de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmos 92. Por isso, Deus não é dependente de ninguém ou de coisa alguma. De fato, por ser Deus, ele não pode ser dependente de ninguém e de coisa alguma. Em vez disso, toda a sua criação é e precisa ser dependente dele, pois dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Entretanto, embora Deus seja completamente independente, ele também escolhe dar-nos valor e significado. Ele nos permite ser importantes para ele. Na verdade, toda a criação o glorifica e lhe traz alegria. Como ele diz em Isaías 43:7, em todo o que é chamado pelo meu nome, em a quem criei para minha glória. E Sofonias diz que Deus se regozijará em você com brados de alegria, Sofonias 3:17. Embora Deus não precise de nós, ele nos permite levar alegria a seu coração, alegria que resulta em alto louvor. Isso é um sinal de verdadeiro significado. Deus é imutável. Deus é imutável, mas não de todas as maneiras que possamos pensar que ele seja. Em vez disso, ele é imutável apenas nas maneiras pelas quais as Escrituras nos dizem que ele é imutável. Em Deus é imutável em seu ser, atributos, propósitos e promessas. O salmista louva a Deus por ele permanecer o mesmo, a Salmos 102:27. Deus afirma isso quando, em referência a seus atributos, diz que não muda, em de fato eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3:6. Enquanto Deus permanece o mesmo em seu ser e em seus atributos, isso está em direta contradição conosco. Nosso ser muda, e nossos atributos também. Deus, por outro lado, permanecerá sempre o mesmo. Além disso, Deus é imutável em seus propósitos. Uma vez que ele determine que fará algo, aquilo será feito. Pois os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Salmos 33:11. Seus planos para a eternidade, como aqueles encontrados em Mateus 25:34 e Efésios 1:4-11, de fato acontecerão. Deus também é imutável em suas promessas. Como está escrito em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Ainda assim, há partes na Escritura que parecem, à primeira vista, contradizer a imutabilidade divina, especialmente as relacionadas a seus propósitos e promessas. Por exemplo, Deus não castigou Nínive como prometido quando o povo se arrependeu, a Jonas 3, 4,10. Para outros exemplos, ver Êxodo 32, 9-14 e Isaías 38.1-6. Mas esses casos devem ser entendidos como reais expressões da atitude presente de Deus ou intenção referente a uma situação específica. Na medida em que a situação muda, a atitude ou expressão da intenção divina também se altera. A imutabilidade de Deus não significa que ele não agirá nem ficará indiferente em resposta a uma situação diferente, pois ele dificilmente seria bom ou justo se não respondesse de maneira diferente ao pecado, do que em face ao arrependimento e justiça. A imutabilidade não significa que Deus não age ou sente emoções. De fato, uma das maneiras pelas quais Deus demonstra que é Deus e não homem é por não executar sua ira ardente e destruir um povo. Em vez disso, seu coração está enternecido e despertou-se toda a sua compaixão. Deus retém seu julgamento e afirma, e não executarei a minha ira impetuosa, Oséias 11, 8-9. Deus é eterno. Deus, sendo eterno, não tem início nem fim ou sucessão de eventos em seu próprio ser. Isso é afirmado em Salmos 92, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele estava trabalhando antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Ele sempre existiu. Ele é o primeiro e o último, o começo e o fim, o alfa e o ômega, ou o que era e o que há de vir, Apocalipse 1:8. Judas nos diz que glória, majestade, poder e autoridade já eram de Deus antes de todos os tempos, bem como agora e para todo sempre, Judas 25. Em razão de Deus ser eterno, sua visão do tempo é radicalmente diferente da nossa. Por exemplo, 1000 anos são para ele como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, Salmos 94. Assim, toda a história passada é, para Deus, como se tivesse acontecido há pouco. Pedro afirma isso ao dizer que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 2 Pedro 3:8. Mas o apóstolo também nos diz que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 2 Pedro 3:8. Em conjunto, essas perspectivas nos permitem saber que Deus vê todo o período da história tão vividamente como se fosse um breve evento que acabou de acontecer. Mas também vê um breve evento como se fosse durar para sempre. Deus vê e conhece todos os eventos, passado,
presente e futuro, com igual intensidade. Embora ele não se comporte de acordo com nenhuma sucessão de movimentos, ainda vê a progressão de eventos em diferentes pontos do tempo. E como aquele que criou e governa sobre o tempo, Deus usa o tempo para seus próprios propósitos. Deus é onipresente. Assim como Deus é ilimitado em relação ao tempo, também é infinito com relação ao espaço. Ele é onipresente. Deus não tem tamanho ou dimensões espaciais e está presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser. Ele não pode ser limitado pelo espaço material porque o criou, a Gênesis 1:1. Deus também está presente em todas as partes do espaço, encontra-se em toda parte, ele enche o céu e a terra, a Jeremias 23, 23-24. Como Davi escreve, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Salmos 139, 7-10. Deus está presente em todas as partes do espaço, mas seu ser é tal que até os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. 1 Reis 8, 27. Fim do livro Amostra. Adquira o livro completo. Link na descrição.